Pai amado, que o Senhor venha estar com cada um de nossos irmãos, meu Pai amado. Que o Senhor venha resgatar aqueles que estão no lamaçal do pecado, meu Pai. Porque nós sabemos que é o Senhor que resgata, o Senhor que cura, o Senhor que liberta, meu Pai. Então nós botemos tudo em suas mãos e nós agradecemos, meu Pai amado, a tudo. Que o Senhor venha, meu Pai amado, abençoar a cada um que faz a sua obra, meu Pai amado. Cada um que contribui na sua obra. Que o Senhor venha abençoar a cada um, meu Pai amado. Que o Senhor venha nos ajudar em nosso trabalho, em nossa vida, em cada detalhe de nós, meu Pai amado, porque nós botamos tudo em suas mãos, está tudo em suas mãos, meu Pai amado. Nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus por tudo. Aleluia, Senhor. Glória ao Senhor. Pode passar a todos para ungir as suas mãos. Eu agradeço a minha oportunidade e palmas louvo ao Senhor. Se me amais verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Glória a Deus. Vamos só deixar o pastor limpar o óculos aqui, tá, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor amado. Deus poderoso, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor amado. Vamos estar chamando o pastor Carlos, né, para estar fazendo uma oração para o pastor. Glória a Deus. Receba com palmas para Jesus, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Eu saldo a amada igreja na paz de Cristo. Amém, irmãos? Glória ao nosso Deus. Motivo de alegria mais uma vez, um agradecimento sempre. Que Deus nos dê e capacite o obreiro dele dessa noite, em nome de Jesus Cristo. Estenda todos os irmãos, para cá e vamos orar. Pai Todo-Poderoso, aqui está seu servo, Senhor. Faça da sua maneira, Pai Todo-Poderoso. Senhor, use, Senhor, a seu instrumento, da sua maneira, suas palavras, Senhor, direto do seu trono, amado Espírito Santo. Derrama, Senhor, toda a sua sabedoria, em nome de Jesus Cristo. Vá tirando, Senhor, toda a incredulidade, Senhor. Tudo que vem afastando, Senhor, vá tirando em nome de Jesus Cristo. Livra, Senhor, Pai Todo-Poderoso, louvado seja teu nome, glórias a Ti. Te apresento, Senhor, mais uma vez, a Tua igreja, Teu obreiro, amado Deus, essa noite, nosso pastor, nosso anjo da igreja, amado Deus, que o Senhor venha, Senhor, trazer uma palavra em nome de Jesus Cristo, que venha usar, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Agradeço a minha oportunidade. Uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus.
Aleluia. Boa noite, irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Glória a Deus. Qual o propósito dos irmãos nessa noite? O que vieram fazer nessa noite? Noite enquanto o povo festeja aí fora, nós temos aqui festejando com Jesus. E, irmãos, vocês querem ver a glória do Senhor descer aqui nesse lugar? Essa noite tem que ser dobrado. Porque enquanto nós temos aqui, Satanás trabalha lá fora, na vida daquelas crianças que andam ali. Grande derrota na vida dos pais e dessas crianças que andam aí. Por isso eu digo, irmãos, quando nós vivemos no mundo, nós temos cegos. Não enxergamos o que Satanás está fazendo com nossos filhos. Por isso nessa noite eu quero que os irmãos busquem dobrado. Não fiquem quietos, sentados nos vossos lugares. Glorifique ao Senhor, busque do Senhor nessa noite, que nessa noite tem que ser dobrado, para que a glória do Senhor resplandeça nesse lugar. Que Deus possa defender essas crianças que estão nas ruas aí, irmãos. Hoje eles estão aí, correndo atrás de bala. Amanhã podem estar sofrendo uma enfermidade que o próprio inimigo coloca neles, através desses doces. Por isso eu peço para os irmãos, busque, coloque cada uma dessas crianças. Ah, mas é do mundo. É esses que Jesus quer. Os que estão aqui, o Senhor já estão protegendo. Porque enquanto esses estão aí fora, estão nas mãos do inimigo. E qual a nossa missão na terra? É arrancar essas almas das mãos do inimigo, para trazer para as mãos do Senhor. Glória a Deus. E isso exige um grande esforço nosso. Porque quando nós começamos verdadeiramente a buscar o Senhor, começamos a espichar as orações, vindo na igreja, orando em casa, fazendo campanha. Vocês já notaram que muitos não aguentam e não vêm na igreja, porque é uma luta, irmãos. Ontem ainda estava conversando com um irmão. Eu disse para ele: a missão de pastor é bom, mas a gente tem que confiar em Deus, porque a luta vem, a dor vem, o sacrifício vem. Tem gente que reclama: ah, mas é tão pesado. Se Jesus te chamou, Ele vai te dar força para te enfrentar as lutas. E a gente sabe que o sacrifício é grande. Ainda não fizemos nada, irmãos. Não fizemos nada ainda, porque tem almas aí fora chorando, enquanto nós ficamos aqui brincando de ser cristão e muitas vezes nos magoando por poucas coisas. Aí Jesus está dizendo assim: irmãos, filhinhos, eu andei no mundo, fui apedrejado, fui açoitado, fui crucificado e não reclamei. E nós choramos por qualquer coisinha. Por qualquer coisinha nós abandonamos Deus. Ah, se Jesus fizesse isso conosco, não? Que sofrimento nós teríamos. Hoje Ele nos dá uma oportunidade maravilhosa de termos salvação eterna. E mesmo assim, muitas vezes estamos deixando escorrer pelos dedos, por bobagem. Nessa noite eu quero fazer diferente. Ah, pastor, mas eu não fiz nada para ninguém. Eu não estou perguntando se fizeram alguma coisa. Peçam perdão nessa noite. Antes de começarmos a palavra do Senhor, vamos entrar em oração mais um pouquinho. Peça perdão ao Senhor. Diz assim: Jesus, eu não sei, Senhor, se eu magoei ou entristeci alguém, mas nesse momento, Jesus, eu lhe peço perdão,
Se porventura magoei, entristeci, ofendi alguém, eu lhe peço perdão. Porque o culto vai fluir nessa noite através dessa oração, em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque nós estamos nos humilhando aos pés do Senhor, para dizer: Jesus, perdoe as minhas falhas, meus pecados, me perdoe, Jesus, se eu ofendi alguém, ou entristeci alguém, Jesus. Nessa noite, Jesus, eu quero estar com meu coração leve aqui nesse lugar. Eu quero estar com meu coração leve, Senhor, e livre de condenação, Senhor amado. Em nome do Senhor Jesus, porque eu quero ver a sua glória resplandecer nesse lugar nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Não porque eu estou aqui, Pai. Eu não sou nada, mas o Senhor está aqui, Jesus. O Senhor está derramando uma unção diferente nessa noite, Senhor, sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, porque eu sei, Jesus, que eu sou falho, sou pecador, por isso todos os dias, Senhor, eu não me canso de lhe pedir perdão, Jesus. Perdoe-nos, Senhor, que nós vemos, Senhor, ter um culto, fizermos um culto abençoado nessa noite para o Senhor, cultuar o seu santo nome, Jesus, porque é o nosso propósito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Lamentação. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Lamentação capítulo 3, versículo 20. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Lamentação capítulo 3, versículo 20. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado e glorificado seu nome, Jesus. Glória a Deus. Lamentações, pois, de Jeremias. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje vamos falar um pouquinho do que Deus, o tanto que Deus nos ama, que Ele tem nos dado tanta oportunidade. Cada vez que nós folheamos esse livro, nós vimos das misericórdias de Deus. Aí dá para nós tirar uma base, o quanto Ele é maravilhoso e bondoso para conosco. E muitas vezes nós somos ao contrário disso para com Deus. Irmão, muitas vezes as cobranças dentro da igreja não é para ofender, irmãos, mas é para que nós possamos andar em segurança na presença do Senhor. Enquanto Ele está nos cobrando, enquanto Ele está dizendo: filho, está errado, eu quero assim, é sinal que nós temos a oportunidade de subirmos para a glória, porque Ele nos ama. Ele quer que nós estejamos prontos. Por que essa igreja fala tanto em cobrança, fala tanto em exortação? Porque Deus quer um povo pronto para subir. E um povo pronto para subir, ele tem que ser cobrado. Se não é cobrado todos os dias, o inimigo está ali fora preparando uma cilada. E muitas vezes não é uma cobrança, irmãos, mas é um ensinamento que Deus está nos passando. Uma vez eu vi alguém falar: mas eles não têm experiência. Para Jesus não precisa experiência. Não adianta tu ter 100 anos de igreja, mas tu não tem o principal. Sabe qual é o principal, irmãos? A humildade de deixar Jesus te conduzir. Jamais tu vai querer conduzir a Deus, mas deixa Deus te conduzir. Será bem melhor. Muitas vezes nós queremos fazer o contrário. Em vez de botar o cavalo na frente, nós botamos uma carroça na frente para puxar o cavalo. E aí vai dar tudo errado. Aí, por mais que Jesus nos ama, Ele vai deixar nós passar trabalho. Ele vai deixar nós passar pelo vale. Ele vai deixar nós passar pelo deserto.
Ele vai deixar nós passar pela dor, para que nós aprenda que na frente vai o cavalo, a carroça vai atrás. Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Minha alma, não? Lamentação, capítulo 3, versículo 20. Show? Glória a Deus. Todos os irmãos acharam? Glória a Deus. Aleluia. A minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei no meu coração. Por isso tenho esperança. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A misericórdia do Senhor são causa de não sermos consumidos. Aqui dá para nós tirar uma base, irmãos. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos pela ira do Senhor. Porque nós somos cheios de coisas erradas, de erros, cheios de defeito. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado e glorificado é seu nome. Então aqui o Senhor já nos dá uma grande esperança, mas só que nós não podemos nos basear e seguir pecando, seguir falhando, seguir murmurando. Nós não podemos nos basear que Deus tem grandes misericórdias para conosco. Nós temos que tentar endireitar cada dia mais. Eu estou sempre conversando com Deus, dizendo: Senhor, eu todos os dias preciso ser modelado. Eu sou um vaso que tem que ser modelado todos os dias, porque de um dia para o outro eu estou torto, eu estou falho. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. As misericórdias do Senhor são causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aí dá para nós tirar uma base. E é renovada todas as manhãs as misericórdias de Deus. Se não fosse assim, irmãos, não teríamos ninguém na face da terra. Então aqui nós podemos olhar que Deus tem um amor infinito para conosco. E nós não soubemos aproveitar esse grande amor do Senhor. Por quê? Porque Jesus nos criou para adorar Ele. E o que nós fizemos? Murmuramos todos os dias por pequenas coisas. Um problema na casa, nós murmuramos. E ainda botemos a bênção que o Senhor nos dá fora. Muitas vezes falamos coisas que não é de se falar. Essa casa isso, essa casa aquilo. Esse filho, aquele outro. O que nós temos fazendo com esse grande amor de Deus? Nós temos passando para frente. A nossa família nos olha, nossos filhos nos olham e diz: nem parece que vão na igreja. E muitas vezes nós queremos ganhar o nosso filho, nosso vizinho. Mas que jeito nós vamos ganhar? Nós estamos fazendo o contrário do amor que Deus distribui para nós. Nós estamos fazendo o contrário, irmãos. Nós não temos apresentando aquele amor que Jesus tem por nós, que o Pai tem por nós. Nós estamos fazendo o contrário. Estamos mostrando a nossa fúria, a nossa ira. Aí muitas vezes nós chegamos aqui,
Eu não sei porquê, eu não consegui ganhar nenhuma alma. Mas do jeito que andamos, como nós vamos ganhar alma, irmãos? Nós fizemos tudo errado, aí depois queremos falar de ganhar almas. No serviço nós nos iremos, em casa nos iremos, muitas vezes batemos bocas, né? E muitas vezes sai coisas que não era para sair da boca. Irmãos, quer melhorar a tua vida? Quer melhorar o teu andamento dentro do teu lar, com a tua família? Quer melhorar? Então muda. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Não queira conduzir o Espírito Santo. Deixa Ele te conduzir, te levar conforme tem que ser. O que está acontecendo hoje com o cristão? Às vezes tu vê cristão abrir a boca, falar coisas que deixam a gente tão triste. Às vezes rodinha de cristão, em vez de conversarem, mas Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus te ama, não. Aí tu viu com o irmãozinho lá, a irmãzinha? É faladeira? Tu viu lá o pastor? O que nós estamos fazendo com aquele amor que Jesus nos deu? Muitas vezes, sabe qual é o maior problema do cristão? Porque ele não enxerga o problema dele. Ele enxerga o problema dos outros. Ele nunca quer mudar. Por quê? Porque ele não enxerga o problema dele. Ele não enxerga os defeitos dele, enxerga lá do fulano, do ciclano, do beltrano. Ah, mas porque o fulano não tem o Espírito Santo. Porque o ciclano não tem o Espírito Santo. Porque não fala em línguas. Não precisa falar em língua para que tu seja. Irmãos que estão dentro da igreja junto conosco, eles caem nessas lábias. Profecias que não é, as pessoas caem. Ser sensível ao toque do Espírito Santo. E para nós melhorar, irmãos, nós temos que descer a casa do oleiro, para que o nosso vaso seja renovado, seja restaurado, ou seja feito um vaso novo. E é melhor ainda. Ah, mas eu sou humilde. Mas muitas vezes nós deixamos a vaidade nos tomar. É verdade, irmãos. Deixamos a vaidade nos tomar e nós pegamos. E às vezes, muitas vezes nos ofendemos os outros só pela nossa vaidade. Ah, mas comigo não tem disso. Isso é vaidade. Eu também já fui assim. Deus o livre um patrão falar alguma coisa que eu não gostasse. Com esse meu tamanho aqui de gigante, eu ia para cima. Mas Jesus me transformou. Muitas vezes as pessoas têm se levantado dizendo que é maior. Eu digo, glória a Deus, eu sou o menor. E eu sou o menor dessa casa e quero continuar sendo o menor. Sou o mais pequeno de dentro dessa casa. Porque aí eu tenho certeza que eu estou agradando ao meu Deus. Eu posso estar desagradando o ser humano, mas estou agradando ao meu Deus, que é o principal. No momento, irmãos, e nós abrimos mão da vaidade, daquelas coisas que levantam nosso ego, mais o Espírito Santo trabalha em nossas vidas. Mais Ele faz. Porque Jesus, o Espírito Santo de Deus e o Senhor Jesus, eles dependem que nós abra espaço para Ele trabalhar em nossas vidas. Será que nós temos dado esse espaço para o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas? Seja sincero comigo, irmãos.
tem dado espaço para que o Espírito Santo trabalhe nas suas vidas? Irmãos, eu como digo para vocês, todos os dias eu digo: Jesus, perdoe-me, Senhor, porque eu sou pecador e falho. Outra coisa que nós temos que aprender: jamais ser dominado pelo homem, jamais ser dominado pelos outros, porque muitas vezes tem pessoas que querem dominar os outros. Isso é em todo o caminhar, tanto na igreja como na vida lá fora. Nós só temos que ser conduzido pelo amado Espírito Santo de Deus. Esse sim pode nos conduzir, e nós teremos a segurança que Ele vai nos levar para um caminho seguro, que nós não vamos falhar. Irmãos, eu tenho visto falar tanto, as pessoas falar tanto do Espírito Santo, mas falam tudo o contrário. Eu não sei se o Espírito Santo está ensinando errado, se sou eu que estou errado, é eles que estão certos. Eu tenho visto muitos e muitos, irmãos, fala muito no Espírito Santo, mas não vive do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que busca. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A alma que o busca. Glória a Deus. Bom é ter esperança e guardar em silêncio. O que eu tenho falado? Estarmos em silêncio. Porque quando nós temos em silêncio, o Senhor trabalha nas nossas vidas. Mas quando nós começamos a loquear, a falar coisas que não nos convém, a murmurar, porque Deus não fez algo na tua vida, aí nós pagamos um preço que não precisamos pagar. É como eu sempre falo: boca fechada não entra mosca. Boca fechada recebe o toque do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Em silêncio, a salvação do Senhor. Glória a Deus. Nós temos uma esperança de salvação, mas será que nós estamos nos esforçando para essa salvação, irmãos? Será que muitas vezes nós temos feito, já vou pôr isto, birra com Deus? Porque Deus não fez algo na tua vida, tu embirra: não vou no culto hoje, eu não vou fazer nada. Será que nós vamos ganhar alguma coisa com birra com Deus? Quando um filho faz birra com o pai dá aquilo que ele pede? Tu dá, irmã? Tu dá, Carlos? É o que Deus vai fazer. Então, o que nós temos que fazer? Deixar nossas birras de lado. A partir de hoje, vamos fazer diferente do que nós vínhamos fazendo. Ah, mas eu tenho feito. Mas tem algo que ainda precisa ser mudado. Todos os dias nós temos algo que tem que ser mudado dentro de nós. Tem que haver uma mudança. Se não haver essa mudança, nós não vamos conseguir chegar ao reino do Senhor. Jesus vai voltar, como sempre tenho falado. Não só de nós eu vou falar, mas muitas igrejas vão ficar cheias. Pastor em cima do altar e os irmãos sentados. E poucos que sobem. Não é brinquedo que eu estou falando.
temos que nos esforçar muito. O que é que nós estamos fazendo desse ministério? Esses dias eu falei de nós fazermos uma buscada dos jovens. Ainda não conseguimos realizar isso. Falta nós. Nós estamos faltando com Deus. Está faltando esforço. Ah, mas estou cansado. Só pede para Deus que Ele tire o cansaço. Tira. Eu tenho prova disso porque eu tenho chegado cansado aqui. Que só eu sei do jeito que eu chego. Quando chega no meio do culto, eu já não tenho mais cansaço. Dor nas pernas de cansaço. Nós temos faltando muito com Deus, irmãos. Aí depois nós temos assim, eu sou pastor, eu faço isso, faço aquilo. É fácil nós chegar aqui em cima do altar e dizer, porque Jesus é aquilo, que Jesus faz isso, faz aquilo. Eu fiz isso, fiz aquilo. Mas aonde está? Agora eu quero ver aonde está o fruto daquilo que tu fez. Aonde está o fruto daquilo que eu fiz? Irmãos, esses dias ainda falei na reunião. Eu disse para Jesus, Jesus, tem alguma coisa errada comigo? Porque essa igreja enche e daqui a pouco está vazia. Se tem Jesus, eu quero mudar isso. Porque eu não aceito mais esse tipo de coisa dentro da igreja. Se Jesus disse que vai encher a igreja, não é nenhum nem dois que falam, mas é vários. Esses dias eu perguntei a Jesus, aonde estão aqueles membros que o Senhor disse que ia encher a igreja? Quanto o Senhor usou, Jesus? Tem algo errado em nós então. E eu lhe peço, Jesus, me mostre no que nós estamos errando. Nós queremos melhorar para que o Senhor venha cumprir com aquilo que o Senhor tem falado. Palavra dura não é. Porque a palavra tem agradado a Deus, porque se não fosse assim já tinha fechado. Mas depois o Senhor estava me mostrando naquela palavra. E chegaria o dia que muitos fariam mestre para eles ouvir aquilo que eles quisessem ouvir. É o que está acontecendo hoje. Ninguém quer ouvir a palavra do Senhor. Eles querem um mestre que fale aquilo que eles querem ouvir, aquilo que não fere a vaidade. E nós aqui não estamos para fazer isso. Quer ser vaidoso? Então fica lá fora. E vaidade não vem de Cristo. Porque Ele andou nessa terra, andou bem simplesinho, bem humildezinho. É isso que as pessoas têm que aprender. Nós não temos aqui para massagear ego de ninguém. Nós temos aqui para dizer que Jesus ama quanto qualquer um que está aqui dentro, quanto qualquer um que está lá fora. O Senhor está pronto a receber aquelas almas lá fora. Nós vamos nos esforçar daqui para diante. E aquelas pessoas lá fora têm que querer receber o toque do Espírito Santo, como um dia nós recebemos também. Como um dia o Senhor falou conosco, eu creio que o Senhor vai falar com essas pessoas, com esses irmãos que estão aí fora, perdidos, escravizados pelo vício, pela bebida, pelo tabaco, pela droga, pela prostituição. Eu creio que um dia o Senhor vai nos levar lá fora. Por isso Ele tem nos preparado, irmãos. Por isso Ele vem falando, não só eu que estou falando, outros já falaram que nós temos que ganhar essas almas e nós temos que sair ali fora. Nós temos só encerrado, irmãos. Aí a gente fala, vamos sair. Aí os irmãos, ninguém apoia. Temos que ter um apoio entre nós. Nos unimos
O que nós temos pedido? União do povo, para que nós possamos ganhar aquelas almas lá fora. Unir as igrejas? Não. Primeiro nós temos que nos unir nós, para depois unir as igrejas. O que nós estamos fazendo? Unindo as igrejas, desunindo o povo. Irmãos, primeiro nós temos que construir aqui para construir lá fora. Nós estamos fazendo tudo o contrário, nós estamos construindo lá fora e desconstruindo aqui dentro. Nós queremos estar junto com todas as igrejas que ainda louvam o Senhor. As igrejas que têm compromisso com Deus. Nós queremos sim. Com certeza. Porque quanto mais união, mais almas se juntarão e mais força vai pegar o Evangelho de Cristo. Porque hoje em dia o Evangelho verdadeiro de Cristo está difícil. O que a gente vê é uma falsidade tremenda. Os irmãos mais não se amam mais como antigamente. Eu sou do tempo que via a igrejinha quadrangular, a primeira igreja em Uruguaiana quadrangular. Eu via que eu era pequeno, deveria ter uns 7, 8 anos. A igreja não tinha lugar. Mas naquele tempo que começou a igreja quadrangular, falava a verdade, falava do Deus Altíssimo. Em todas as igrejas que nós íamos, passávamos da quadrangular, qualquer igrejinha que tinha, era cheia de irmãos. E você sabe por que hoje está assim, irmãos? O culpado é todos aqueles que começaram lá atrás e se venderam para Satanás. E está acontecendo muito, irmãos. Tem pessoas que não confiam mais na palavra do Senhor, não confiam mais em pastores. Eu já ouvi isso na minha cara. E é triste isso, irmãos. A gente não tem culpa do que fizeram lá atrás, mas a gente recebe hoje. Recebe o nome daqueles lá. Por isso que eu digo, temos que começar a levar um evangelho sério para eles. Mostrar para eles que aqui é Jesus quem manda, não é nós. Não é o pastor Renato. O pastor Renato está aqui apenas para ir conduzindo conforme o Senhor mandar. O pastor Renato não manda nada aqui. Quem manda é Jesus. O Cristo que morreu lá na cruz. Eu não morri lá na cruz para dizer que a igreja é minha. Tem pessoas dizendo, a igreja é minha. Não é nada. Quem morreu lá na cruz foi Jesus. A igreja é dele, não é minha. A igreja é dele, não é de ninguém mais. E sendo de Jesus, então hoje o Senhor nos deu esse compromisso de ganharmos alma para Ele. Não é para nós estarmos aqui dizendo a minha igreja. A igreja de Cristo. E como sendo de Cristo, nós temos que nos esforçar para ganhar almas para Ele. Não para botar as almas fora. Nós temos que arrecadar essas almas que estão indo fora. Quem disse que a igreja é tua? A igreja é de Jesus. Tudo que tem aqui é dele. No momento que Ele quiser nos tirar isso aqui, Ele tira, é dele. O carro que eu tenho não é meu, é de Jesus. A casa que tenho não é minha, é de Jesus. Tem gente que bate no peito, a minha casa não é nada, tudo é de Jesus. Meu carro não é nada, tudo é de Jesus. É tudo emprestado enquanto nós temos nessa terra. Que no momento que nós partimos daqui, nada nós levaremos. Se fosse nosso, nós levaria. É ou não é, irmãos? O que é teu, onde tu vai, tu leva. Vocês já viram morto levar alguma coisa? Naquele dia que Jesus vem nos buscar, nem a nossa roupa vai. Nós vamos ter vestes novas, vestes santas. E muitas vezes nós se agarramos aqui
Tem coisas aqui na terra que chega a dar até medo. Isso tudo vai ficar, irmãos. O que nós temos que se agarrar é na mão de Cristo. É Ele que vai nos levar. O carro não vai nos levar para o céu. A casa não vai nos levar para o céu. Ah, mas o meu irmão, teu irmão não vai te levar para o céu? O que vai te levar para o céu é a glória do Senhor, quando Ele baixar nessa terra para levar o seu povo. Todos subindo em glórias. Mas para isso tem que te esforçar. Larga a mão do que está, daquilo que tu está correndo atrás. É certo que tu tem que correr atrás para comer, beber, viver uma vida boa. Mas controla, para que Jesus não chegue e tu fique. Aí não adianta chorar. Aí esquece Deus, começa a correr atrás de coisas materiais e se esquece do espiritual. O que nós temos que fazer hoje? Encher o nosso espiritual. Porque nós não sabemos. Pode ser nessa noite Jesus voltar e levar o povo dele. Está preparado? Está com o teu espiritual preparado? Hã? Ou está correndo atrás daquilo que não vai fazer nada para o teu espiritual? Não vai te ajudar em nada. Eu tenho cansado de falar, irmãos. Para de correr atrás de coisas materiais. Não há mais tempo. O pastor Renato Marques um dia me falando: ah, pai, mas eu vou lá para os Estados Unidos, porque lá não sei o quê. Digo, não é mais tempo de correr atrás de coisas materiais. Jesus está voltando. Corre atrás da tua salvação. Corre atrás daquilo que vai te dar a vida eterna. Esquece as coisas materiais. Porque disso aí, de nada vai levar. Eu não sei por que o povo insiste a viver uma vida de derrota. É uma vida de derrota, irmãos. Quando nós corremos atrás de coisas materiais, é uma vida de derrota. Porque, pastor, mas derrota por quê? É derrota do teu espiritual. No momento que tu está esquecendo Deus e correndo atrás das coisas materiais, Jesus volta e te deixa. Aí não adianta, depois da porta fechar, não vai abrir. Não adianta tu gritar, bater, que essa porta não vai se abrir. Aí não haverá mais tempo. Porque bem diz, enquanto há vida, há esperança. Para mim eu tenho assim, irmãos, ó. Quando há uma vida espiritual, há uma esperança de salvação. Quando há vida terrena, não há esperança de vida eterna. Porque nós estamos vivendo uma vida terrena. Não temos vivendo uma vida espiritual. Então há uma diferença, irmãos, de nós correr atrás da nossa salvação, como correr atrás de coisas materiais. Esse tempo, não há tempo de nós brincarmos mais, de ser cristão. Há tempo de dizer assim, sim, sim, não, não. Não sou mais cristão. Ou sou cristão. E continuarei sendo cristão daqui para adiante. Mas um cristão que quer o compromisso com o Senhor, que quer viver a vida eterna com o meu Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Porque, irmãos, não adianta nós chegar aqui, despejar um monte de coisas que não é. Porque Deus está vendo. Os irmãos podem até não ter um pensamento, mas o pastor pega bem, o fulano pega bem. Mas Deus está vendo. Então nós temos que chegar aqui, ser sincero com aquilo que nós falamos, porque Deus vai nos cobrar. Seja hoje, seja amanhã, Ele vai nos cobrar. Não adianta que eu chegar aqui e dizer, olha fulano, mas eu vivo assim, eu vivo assado. Saiu fora do altar,
vive tudo diferente. O que é aqui tem que ser lá fora. Ser aqui fora do altar, ser lá na rua. Aonde tu colocar a planta dos teus pés tem que ser do mesmo jeito. O que mais nos estraga é a nossa vaidade. Isso nos arrebenta, irmãos. Nos tira da salvação. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler mais um pedacinho. Glória a Deus. Ei, Jesus, está atento à meia-noite, tá bom. Estou feliz. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Em Romanos capítulo 8, versículo 1. Glória a Deus. Aqui nos diz um pouquinho daquilo que nós estamos falando. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Aleluia. É tão maravilhoso, irmãos, quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, nos deixamos ser levados por Ele. Quando nós somos levados por Cristo e pelo amado Espírito Santo, a gente se sente tão bem falando do nome do Senhor Jesus, do nome do Papai, do Senhor Jeová. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vocês entenderam, irmãos? Não anda segundo a carne, mas segundo ao Espírito. É aquilo que eu estou falando, irmãos. Quando nós deixamos o Espírito Santo nos conduzir, nós não andamos mais na carne. Aí quando nós andamos na carne, nós fizemos tudo errado. Falamos tudo errado. Falamos uma coisa, fizemos outra. Mas quando nós não temos mais na carne, mas temos no Espírito, é diferente. Até o nosso tratar com a nossa família é diferente. Porque no tempo que nós era carne, a esposa dizia alguma coisa, está feita a guerra, é para aqui. E hoje, nós conduzidos pelo Espírito, nós dissemos que vamos sentar, vamos tomar mate, ou se não vira as costas e sai. Por quê? Porque o Espírito Santo ele não faz intriga, ele não faz guerra, ele faz paz. Então, se alguém me disser que tem o Espírito e está cheio de guerra, está cheio de ira, esse não tem o Espírito Santo. Esse ainda está na carne. Por isso há a diferença aqui, aqui nesse versículo aqui. Glória a Deus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, glória a Deus, Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Então há diferença aí. Tem gente que diz assim, não, mas é que às vezes, né, a gente não consegue se ir. Então ficou alguma coisa para trás, ficou algum resquício lá para trás que nós não aprendemos ainda do Espírito Santo. Porque às vezes a gente é carne, a gente é ser humano, sim. Aquilo chega a fazer assim, mas o Espírito Santo chega, eita, calma, filho, que tu não é mais aquele. Tem vontade, a carne tem vontade de saltar e dizer, vem cá. Mas o Espírito Santo diz, fica calmo, que tu não é mais carne, tu é Espírito. Por isso há muita diferença, irmãos, em nós estarmos ou não estarmos.
Ah, mas as crianças nos tiram da... Irmãos, se o Espírito Santo te deu, acalma, não importa, pode gritar, pode pular. Sim, às vezes a gente tem que corrigir, dar uma palmadinha, um puxão de orelha, é normal, mas sem raiva. Ah, irmãos, já estavam partindo para raiva, não, é sem raiva. Sim, mas sem raiva. Pode sim. Glória a Deus. E a gente sabe que criança, às vezes as pessoas não entendem. Um dia nós fomos criança, nós sabemos tudo sobre criança. Qual aqui que não foi criança? Então muitas vezes a gente tem que passar por cima de alguma coisa. Só, claro, não vai deixar a criança sair para o lado errado, né, irmãos? Tu vai ensinar o caminho que ele deve andar, mas se precisar ser corrigido com uma varinha, sim, pode. Vai lá, pega uma varinha lá, já unge e diz, bueno, agora sim. Não é proibido pegar uma varinha e corrigir. Só tem que ter consciência, né? O conselho é o dia que os filhos estão marginalizados, ele não vai chorar com a mãe lá que perde o filho lá na guerra. Por quê? Por causa disso aí. Passou a mão. Olha essa guerra que deu lá. Tantas mães chorando com aqueles filhos ali. O conselho está lá? Está nada. É coisa... Ainda bem que eu fui criado há 62 anos atrás. Que aí minha mãe já podia me quebrar a cabeça, não tinha problema. Mas hoje eu tenho educação para com os outros. Não, minha mãe não era brincadeira, não. Lá uma vez eu pegava as coisas de lenha ali, ó. Tem nada. Eu não morri, estou aqui bem são. E agradecendo a Deus. E vocês acham que eu fiquei bravo com a minha mãe? Eu tinha alguma mágoa dela? Nunca. Agradeci a Deus ainda por ele ter botado ela como minha mãe. E pelo menos eu não estava lá na rua, lá fazendo coisa errada. Saía da linha, já sabe. Então são coisas, irmãos, que a gente vai agradecendo a Deus, a gente vai passando os anos, a gente vai ficando mais velho, vai se dando de conta, mas